Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Minha Fortuna é Te Amar, Andréia descobre que está grávida. Olga rouba um beijo de Vicente. Elias arma uma cilada para Omar se separar de Andréia. E não acaba por aí. Natália e Vicente ficam cada dia mais próximos. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 2 a 6 de janeiro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Vicente consegue pegar a arma de Elias, diz que Natália e suas filhas não estão sozinhas e ordena que ele saia de sua casa. Elias diz a Vicente que ele acaba de ganhar o inimigo mais poderoso que poderia ter. Vicente diz que com ele ameaças não funcionam e pede que não lhe obrigue a calá-lo para sempre. Ele tira as balas da arma de Elias e a devolve. Natália agradece Vicente por tê-las defendido. Cláudio engana Gustavo e diz que não tem nada para lhe dizer sobre Constanza e precisa de mais tempo para investigar. Gustavo diz que não pode se divorciar de Constanza, pois ela lhe deixaria sem nada, mas se ela tivesse um amante, as coisas mudariam a seu favor. Andréia reconhece a valentia de Vicente ao defender ela e sua mãe. Natália diz que sim, que ele não se importou de arriscar sua vida por elas. Elias conta a Salma que Adriano foi preso. Hipócrita, ele diz que Natália propôs que ele lhe desse uma vida luxuosa em troca de afastar Andréia do filho deles e que eles fossem amantes. Salma fica indignada e diz que isso não vai ficar assim. No dia seguinte, Natália volta a agradecer Vicente por tê-las defendido e ele diz que antes morto do que permitir que toquem em um fio de cabelo de alguma mulher. Natália diz que deveriam existir mais homens como ele no mundo. Empáticos, sensíveis e amorosos com seus filhos. Vicente diz que também deveriam existir mais mulheres como ela, valentes, lutadoras, delicadas e bonitas. Vicente convida Natália para passar o final de semana com sua família. Andréia conta para Omar que o pai dele foi ameaçá-las na noite anterior. Omar fica chocado e Andréia diz que Vicente as defendeu. Natália agradece Vicente pelo convite, mas diz que já tem uma encomenda de bolos para fazer no final de semana. Vicente diz que oportunidades para saírem não irão faltar. Andréia diz a Omar que um casamento entre eles no meio de tanto ódio não é conveniente. Omar pergunta se a razão é realmente aquela ou é porque ele está sem nada. Andréia nega, mas Omar diz que então eles podem casar naquele mesmo instante. Salma conversa com Carlos, administrador do clube, e pede que ele não permita a venda dos bolos de Natália, pois caso contrário, ela e seu marido não serão mais sócios do local. Dona Margo confessa a Natália que está muito doente e pode ser que morra em pouco tempo. Benjamin ouve a conversa e fica abalado. Natália promete a Dona Margo ser discreta no assunto e que ela pode confiar nela para conversarem. Cláudio diz a Teresa e Natália que Constanza lhes convidou para passar o final de semana na sua casa de repouso. Ele diz que ela está muito arrependida e pede que Teresa e Natália deem a chance dela demonstrar isso. Constanza chega ali. Omar diz a Andréia que podem ir para a Inglaterra e ela aceita, muito feliz. Constanza diz a Natália que ela é sua única irmã e não quer seguir brigada com ela. Natália diz que também quer viver em paz com ela e a ama. Constanza pergunta para Natália se Gustavo tem alguma coisa com a mulher do salão de beleza. Natália diz que não sabe de nada e Constanza aproveita para humilhar a irmã. Eu tenho certeza que comigo não irão fazer a canalice que fizeram com você. Teresa diz a Cláudio que Natália não irá na casa de repouso de Constanza, porque tem uma encomenda para entregar. Constanza vai ao salão de sol, diz que fará uma viagem com seu marido e quer lhe surpreender. Ela lhe provoca dizendo que eles terão como se fosse a segunda lua de mel. Natália pede que a mãe aceite ir para a casa de repouso de Constanza e a represente. Ela ainda comenta com a mãe que parece que Gustavo está interessado em outra mulher. Teresa diz que já estava desconfiada e que já tinha advertido Constanza para que mudasse sua forma de tratá-lo. Andréia anuncia para a mãe e para a avó que ela e Omar se casam no próximo final de semana. Natália apoia a filha e diz que podem fazer uma pequena comemoração. Andréia aceita. João Gabriel diz a Gustavo que Sol está sofrendo por culpa dele e que isso não vai permitir. Gustavo manda João Gabriel ir trabalhar, porque ele é pago para isso e não para se meter em sua vida. Valentina visita Mário na cadeia e o surpreende.
Dona Margo diz a Natália que não quer que seus netos saibam de sua condição de saúde, porque senão vai querer interná-la em um hospital. Ela diz que Vicente é seu neto adorado e que agora ele está sem Lúcia e não sabe quem vai cuidar dele caso ela falte. Gustavo diz a Sol que João Gabriel lhe disse que ela vai com ele a um balneário no final de semana. Sol confirma e reclama por ele viajar com Constanza como se fosse uma segunda lua de mel. Gustavo tenta se explicar, mas Sol não quer saber. Dona Margo diz a Natália que também se preocupa com seu bisneto, que perdeu a fala. Natália diz que Vicente e Benjamin não estão sozinhos, pois tem seus irmãos e ela está disposta a ajudar Benjamin para que ele se recupere. Dona Margo agradece a generosidade de Natália e diz que Vicente precisa encontrar uma boa mulher que ame Benjamin como se fosse seu filho. Natália diz que ninguém poderá ocupar o lugar de Lúcia. Dona Margo concorda, mas diz que Vicente precisa de alguém para amar e nada lhe daria mais gosto de vê-lo feliz agora que está perto da morte. Vicente chega ali e ouve o que a avó diz. Natália despista Vicente e diz que Dona Margo disse que vai morrer de vergonha porque quer lhe pedir um favor. Dona Margo dissimula perante o neto e pede que Natália prepare algo para ela comer. Mário se recorda de Valentina e fica feliz por sua visita. Valentina conta que Natália lhe disse o que estava acontecendo com ele e por isso decidiu visitá-lo. Mário diz a Valentina que ela é muito bonita. Sol discute com Gustavo. Diz que ele fala uma coisa para ela e outra para Constanza e questiona qual das duas ele diz a verdade. Ela diz que morre de ciúmes, imaginando ele passando a noite com Constanza e que somente a utiliza quando precisa de carinho. Regina diz a Andréia que Elias e Salma vai continuar incomodando ela e Omar, mesmo depois de casados. Andréia fica chocada quando Regina diz que já menstruou, uma vez que as duas menstruam sempre no mesmo tempo e Andréia ainda não. Mário se diverte ao saber de todas as presepadas que Natália passou no bairro. Ele revela a Valentina que se apaixonou por Natália. Dona Margo agradece Natália por não ter dito nada para Vicente. Natália aconselha que a senhora diga a verdade, pelo menos para Vicente, sobre sua saúde. Mário agradece a visita de Valentina e ela pede que ele se cuide. Mário pede que ela faça mais visitas para ele, pois passaram um bom momento juntos. Constanza diz a Gustavo que está muito feliz porque irão passar um tempo na casa de campo e conta que sua mãe e suas sobrinhas irão também. Ela diz ao marido que essa viagem será uma segunda chance para o casamento deles e Gustavo concorda que eles podem tentar mais uma vez. Teresa decide presentear Andréia com um anel que havia ganhado do pai de suas filhas. Cláudio insiste para que ela não dê para Andréia e sim venda a joia. Félix pergunta para Mário quem foi visitá-lo. Mário responde que foi uma garota que conheceu por acidente, que se viram umas 2 vezes antes de ser preso e que ela e Natália são as provas que existem pessoas boas no mundo. Valentina e Sol desabafam suas desilusões amorosas com Mário e Gustavo. Regina compra um teste de gravidez para que Andréia faça. Salma diz a Natália que entre ela e Elias não tem segredos e sabe que ela quer roubar seu marido. Natália diz que não sabe como Elias se atreve a caluniá-la daquele modo. Salma a chama de hipócrita e diz que agora entende por que a irmã dela lhe deu as costas e seu marido lhe abandonou com sua melhor amiga. A Songamonga diz que as manhas de Andréia ela aprendeu com Natália. Natália dá uma bofetada em Salma. Salma fica furiosa e diz que prefere estar morta do que ver seu chuchu casado com a vadia da Andréia. Natália expulsa Salma. Constanza diz a Gustavo que parece que Sol sente algo por ele, porque quando lhe disse que iriam viajar juntos, ficou com uma cara estranha. Gustavo diz que são somente impressões dela. Constanza diz que espera que sejam o mesmo, porque se descobrir que aquela mulher anda provocando ele, vai tirar o salão e a pensão de Sol e deixá-la na rua. Regina vê o resultado do teste de gravidez de Andréia e revela para a irmã que ela está grávida. Maurício, amigo de Omar, vai ser padrinho de seu casamento e planeja uma despedida de solteiro para ele. Andréia está perplexa por sua gravidez e não sabe o que fazer. Regina tenta tranquilizar a irmã e Andréia pede que ela guarde o segredo. Maurício pergunta a Omar se ele tem pressa para casar com a Andréia por ter a engravidado. Omar nega e diz que eles irão se casar por amor. Andréia se nega a dizer para Omar sobre sua gravidez
e diz a Regina que os pais dele podem pensar que ela armou uma cilada para segurá-lo. Natália tem um sonho amoroso com Vicente. No dia seguinte, Natália deseja para Vicente e Benjamin um ótimo final de semana no balneário. Vicente diz que ele e seu filho irão sentir falta dela. Sol aconselha que Olga não asfixie Vicente e sim o conquiste. Olga diz que sabe o que faz. Vicente, Olga, Sol e sua família saem para o passeio. Constanza entra em choque ao ver William dentro da casa e ele diz que a empregada deixou ele entrar. William diz a Constanza que mandou mensagem para ela, mas não recebeu resposta. Constanza diz que trocou de número por segurança e ameaça denunciá-lo caso não lhe deixe em paz. Teresa diz a Natália que não encontra o anel que seu pai lhe deu e Cláudio diz que com certeza os Ramírez roubou a joia. Natália pede que Cláudio não diga besteiras. William pede mais dinheiro para Constanza e ele ameaça tornar público o vídeo. Constanza fica muito nervosa e William lhe dá alguns dias para ela o dar. Natália enfrenta Cláudio após ele insinuar que Vicente poderia ter roubado a joia. Cláudio diz que os olhos dela brilham quando fala de Vicente e que parece estar impressionada por aquele homem. Natália diz que Vicente é uma ótima pessoa, estendeu a mão quando ela mais precisava e tem todos os motivos para defendê-lo. No balneário, Olga continua ameaçando Benjamin sem que ninguém perceba. Adriano liga para Natália e ela fica chocada. Ela diz: Adriano, você é a pessoa mais descarada que eu conheço. Como se atreve a me ligar? O que você quer? Adriano responde que está em graves problemas e que precisa dela. O advogado diz a Mário que quando Adriano Cantu pisar no país, irão responsabilizá-lo pela fraude e ele será inocentado. Adriano, pepino murcho, hipócrita, diz a Natália que ela não sabe o quanto está arrependido pelo que fez. Natália desliga o telefone e não deixa o imbecil falar. Mário liga para Natália e conta que Adriano foi preso e será transferido para o México. Natália diz que ele ligou para ela, mas desligou o telefone. Olga finge se afogar dentro da piscina. Vicente entra dentro d'água e a pega. Salma diz a Elias que não sabe onde está Omar e nem seus amigos sabem seu paradeiro. Elias diz à esposa que Omar está acostumado à vida luxuosa, vai perceber seu erro e voltar para casa quando ela menos esperar. Salma pede que o marido encontre Omar antes que ele se case com Andréia. Olga aproveita a situação para beijar Vicente. Vicente diz que ela se aproveita e Olga, cínica, agradece por ter lhe salvado. Constanza e Gustavo buscam Teresa, Cláudio e as sobrinhas para passar o final de semana na casa de campo. Vicente entrega para Olga e Sol a chave do quarto delas na pousada. Olga diz que aquelas chaves serão de sua felicidade. João Gabriel chama Sol para passearem na cidade e ela aceita. Elias procura Maurício. Maurício se surpreende ao ver Patrícia, sua mãe, ali no clube e ela diz que está acompanhando Elias para resolver aquele problema. Elias diz a Maurício que só vai pedir seu apoio para impedir que seu filho cometa o pior erro de sua vida. Vicente leva Olga até o quarto e a cobre. Dona Margo vê o neto saindo do quarto de Olga e diz esperar que ele não tenha metido seu concreto naquela massa. Ela diz que é o mal dos homens cair em armadilhas das bestas. Vicente diz que só tem pensamentos para Lúcia. Dona Amargo pede que o neto não pare sua vida, que a refaça, porém com alguém que vale a pena, como Natália, por exemplo. Vicente avisa a avó que terá que voltar no bairro, porque parece que teve algum imprevisto na chegada das mercadorias de seu negócio. Ele diz que vai resolver esse assunto e volta no dia seguinte. A família chega na casa de campo de Constanza. Andréia conversa com a tia e pede que ela não diga a Salma que ela e Omar estão ali. Constanza, hipócrita, diz que não gosta de mentir e que não lhe parece uma boa ideia dela querer se casar em alguns dias. Constanza surpreende Andréia quando questiona quanto tempo ela tem de gravidez. Vicente avisa aos irmãos que vai resolver o problema da mercadoria no bairro e Benjamin irá com ele. Constanza diz a Andréia que somente uma gravidez é a explicação dela querer se casar com tanta pressa. Andréia acaba confirmando para a tia sua gravidez. Constanza diz à sobrinha que está disposta a apoiá-la e Andréia diz que sua mãe e nem Omar sabem da gravidez. Anoitece. João pede a Sol que ela se deixe levar pelo momento e tenta beijá-la.
Sol se esquiva e começa a falar do céu e das estrelas. João Gabriel diz que Vicente foi para a cidade resolver um assunto. Vai ficar com o quarto dele e, se caso ela sentir frio à noite, ele pode aquecê-la. Constanza e Andréia conversam e ela recrimina a tia por não ter recebido ela, sua mãe e sua irmã em sua casa. Constanza diz a Andréia que ela é como uma filha para ela e que se reagiu daquela maneira é porque Gustavo quis se apropriar de algo que não era seu. A rabugenta aconselha que a sobrinha não diga nada para Omar sobre sua gravidez antes do casamento. Pressionado por Patrícia, Maurício trai a amizade com Omar e conta que ele está na casa de campo da senhora Constanza. Salma e Elias quase caem para trás ao saberem que Omar e Andréia já têm tudo pronto para se casarem na próxima semana. Olga acorda no meio da noite e vai até o quarto de Vicente na pousada. Na realidade, quem está no quarto de Vicente é João Gabriel. Olga bisca, fica nua e vai para cima de João Gabriel, pensando ser Vicente. João Gabriel a corresponde, pensando se tratar de Sol. Salma liga para Constanza e discute com ela por ocultar Omar em sua casa de campo. Constanza revela à amiga que Andréia está grávida do filho dela e ela será a avó. Salma Songamonga fica em choque. João Gabriel e Olga se assustam ao se verem e se dar conta que não era quem eles pensavam. Maurício se sente mal por trair Omar por pressão de Elias e de sua mãe. Elias manda Maurício organizar a despedida de solteiro de seu filho, e o resto ele se encarrega. João Gabriel diz a Olga que seu irmão teve que sair para a cidade por assunto de trabalho. Olga manda João nunca dizer o que rolou ali com eles. João Gabriel diz que com certeza não vai dizer nada, porque tem que prezar por sua reputação. Vicente volta para casa e surpreende Natália. Elias garante a Salma que Omar vai retornar para a Inglaterra e se esquecer da interesseira da Andréia. Salma revela ao marido que Andréia está grávida, mas Omar ainda não sabe. Elias fica surpreso e diz que com mais razão devem tirar Omar do país. Natália e Vicente levam Benjamin para seu quarto e o acariciam. Olga sente raiva ao pensar que Natália e Vicente estão sozinhos na casa. Vicente explica para Natália que teve que voltar do balneário por uma questão de seu trabalho na mercearia. Ele diz que Benjamin não se divertiu no passeio e parecia sentir falta dela. Natália fica emocionada. Vicente diz que seu filho ama ela e que ganhou seu coração. Natália responde que também ama Benjamin, que ele é um menino lindo e especial. Ela confessa a ele que recebeu uma chamada de seu marido, Adriano, pedindo sua ajuda, pois ele foi preso. Enquanto isso, Adriano não para de pensar em Natália. Agora que esse pepino murcho ficou sem a piranha da amante, fica pensando na esposa. Vai ver outra trouxa na esquina, seu babaca. Adriano diz a si que precisa de Natália. Vicente diz a Natália que com todo respeito, mas que foi bom ter empreendido aquele rato. Natália diz que escutar a voz de Adriano por um instante fez ela se recordar de toda a dor que ele lhe causou. Ela desabafa com Vicente e ele a escuta e diz que ela é uma mulher muito forte e valente. Natália diz que não pode odiar Adriano, porque ele é o pai de suas filhas. Dividiu 20 anos de sua vida, mas que ele deixou uma ferida imensa nela. Vicente diz que com essa ferida vai curar com o amor de alguém que lhe mereça, que lhe admire e a respeite porque ela é uma grande mulher. Ele garante que ela não está sozinha, tem suas filhas e ele também não vai permitir que Adriano volte a machucá-la. No dia seguinte, Dona Amargo recrimina a Olga por beber no dia anterior. Insinua que ela não tem moral e proíbe que ela se aproveite de Vicente para beijá-lo. Olga diz à senhora que ela deveria deixar Vicente escolher a mulher que ele vai querer. Dona Amargo diz que essa mulher não é Olga, pois ela é uma qualquer. Olga fica furiosa, grita com Dona Amargo e só exige que ela se desculpe com a senhora. Dona Amargo diz que já apareceu uma mulher para seu neto, uma mulher que vale a pena, e a Natália. Natália, Vicente e Benjamin pintam o muro da casa e passam um bom tempo juntos. Maurício organiza a despedida de solteiro de Omar e liga para ele, avisando que será naquela noite. Natália, Vicente e Benjamin brincam juntos e um joga tinta no outro. Natália e Vicente ficam a ponto de se beijarem e Benjamin sorri feliz. Constanza diz a Regina que a irmã dela ficar grávida não é de uma jovem respeitosa e muito menos um exemplo para ela. Ela diz que ela vai ter que ficar calada sobre aquele erro. Regina diz que aquele bebê não é nenhum erro e que se a tia enxerga assim é porque nunca teve seu filho. Constanza tenta dar uma bofetada na sobrinha.
Dona Margo critica Olga perante Zezé e João Gabriel. João Gabriel diz que Olga é uma delícia. Dona Margo o esbofeteia. Sol ameaça Olga. Diz que se ela faltar novamente com o respeito com Dona Margo, elas irão embora do balneário. Natália chama Vicente para almoçar com ela. Vicente diz que é das antigas. Foi educado como um cavalheiro e por isso é ele quem lhe convida. Natália quer pagar metade da conta, mas Vicente não permite. Ele liga para a avó, diz que resolveu o problema e que vai sair com Natália para almoçar. Dona Margo fica contente, diz que Deus escutou suas orações, pede que o neto conheça Natália melhor e não tenha pressa para voltar ao balneário. Zezé e Regina se encontram no povoado da cidade, já que a casa de campo de Constanza e o balneário ficam próximos. Regina liga para Gustavo e pede permissão para passar um tempo com Zezé. Gustavo permite, fala com Zezé e fica sabendo que Sol também está no balneário. Vicente fica encantado ao ver Natália deslumbrante para o almoço deles. Regina pergunta a Zezé se uma menina estivesse grávida dele, ele preferiria saber antes ou depois do casamento. Zezé responde que gostaria de saber no mesmo tempo que a menina. Natália conversa com Valentina e diz que acredita que Mário logo sairá da prisão, porque seu marido foi preso. Sol se surpreende ao ver Gustavo no balneário. Ele diz que veio buscar Regina e não poderia deixar a oportunidade de vê-la. Gustavo diz que ela é a única mulher que quer lutar e se beijam. João Gabriel vê os dois. Vicente se arruma e fica elegante para sair com Natália. Os dois chegam a um restaurante francês. Olga liga para a casa de Vicente para saber onde ele está, mas quem atende é Valentina. Olga quase tem um piripaque ao saber que Natália e Vicente saíram para almoçar juntos. Omar diz a Andréia que o que menos precisam agora é de uma criança, pois é muita responsabilidade e eles precisam amadurecer mais. Vicente e Natália se elogiam e ela diz que ele não precisa fingir por ela, pois gosta dele sendo, assim, um homem simples e bom. Vicente diz que também gosta muito dela. Regina convida Zezé para almoçar na casa de Constanza e a rabugenta se zanga. Constanza humilha Zezé, dizendo a Regina que ela é de outro nível, comparado com aquele imundo, e não permite que ele almoce em sua casa. Natália diz a Vicente que gosta de compartilhar seu tempo com ele e se sente cômoda e confiante em sua presença. Gustavo e Regina enfrentam Constanza e ela diz que prefere 1000 vezes estar com Zezé e sua família do que perto da tia. Constanza diz que não pode esperar nada dela, porque a própria Natália divide a casa com aquela gente. Regina diz que sua mãe é uma mulher maravilhosa, diferente dela, que é negativa, amargurada e que por isso ninguém gosta de tê-la por perto. Natália e Vicente estão cada vez mais próximos. Regina diz a Gustavo que sua tia não se importa em expulsá-la de sua casa, pois se ela trata mal a ele, que é marido dela, quem dirá a ela, que é somente sua sobrinha? Constanza se irrita pelas verdades. Regina diz que vai pegar suas coisas e não vai incomodar mais a tia. Gustavo diz à esposa que ela lhe dá muita tristeza e que vai com Regina. Vicente brinda com Natália pelo almoço deles, por sua companhia e que aquela tarde se repita mais vezes. Natália diz a Vicente que ele deveria convencer Dona Margo para morar com ele, pois ela já está com a idade avançada e as doenças chegam. Vicente pergunta a Natália se sua avó está doente, se ela sabe de algo. Natália consegue despistar Vicente sobre o assunto de Dona Margo. Teresa fica sabendo que Gustavo e Regina foram embora da casa de campo devido a uma discussão com Constanza. Cláudio diz que Regina está pegando o exemplo de Natália, que também fica graciosa com o gorila, Vicente, e sempre o defende. Constanza diz que realmente a traição de Adriano deixou Natália com a autoestima no chão e não devem ficar surpresos se ela termina sendo amante desse homem. Salma e Patrícia vão ao mesmo restaurante que estão Vicente e Natália. Elas vê Natália e criticam ela dizendo que ela já arrumou o homem. Salma difama Natália com Patrícia. Diz que ela quis ficar com Elias e pede que a amiga espalhe isso. Natália vê Salma e Patrícia e diz a Vicente que com certeza devem estar falando horrores dela. Vicente diz que falta muito para aquelas senhoras ter sua decência, sua nobreza e que ela é a mulher mais bonita por dentro e por fora. Natália agradece os elogios de Vicente e segura em suas mãos enquanto são observados pelas fofoqueiras. João Gabriel diz a Olga que seu irmão não sabe o que perde com ela. Os dois se beijam. Quando Natália está saindo,
Salma, venenosa, faz questão de cumprimentá-la. Natália apresenta Vicente para as ex-amigas e, quando está saindo, pega nas mãos de Vicente. Patrícia e Salma ficam passadas e, já do lado de fora, Vicente e Natália debocham delas. Vicente diz a Natália que ela pode continuar lhe usando para fazer deboches com suas amigas e pode abraçá-lo quanto quiser. Natália diz que se sente orgulhosa e encantada por sair com ele. Regina diz a Zezé que a família dela lhe trata com muito mais carinho do que alguns membros de sua própria família. Zezé diz que fica feliz por ela se sentir bem com sua família. Sol agradece Gustavo por defender Zezé e Regina de Constanza e ressalta que está orgulhosa dele. João Gabriel surpreende sua família e amigos ao anunciar que ele e Olga são namorados. Natália diz a Vicente que quer que Andréia tenha um casamento feliz, como o que ele tinha com Lúcia. Vicente diz que existem histórias que terminam e que há outras que podem começar. Vicente e Natália quase se beijam novamente, mas são atrapalhados porque batem na porta. Quando Natália vai abrir a porta, se surpreende com a visita de Mário. Mário diz que acaba de recuperar sua liberdade e lhe abraça. Vicente vê. Dona Margo repreende a relação de João Gabriel, já que nenhum dos dois se ama. João Gabriel diz que eles têm muita química, física e que deram um beijo para lá de bom. Ele pede que a avó dê o lugar de Olga e lhe trate bem. Dona Margo diz que Olga é pior que um demônio. Natália apresenta Vicente e Mário formalmente. Mário diz a Natália que ela está belíssima e ela lhe agradece. Ele diz que acaba de sair da prisão, está sem nada e pede que ela dê um lugar para ele dormir. Natália fica perplexa e olha para Vicente. Olga diz a Sol que vai incomodar Vicente e ele vai perceber o que perdeu. Sol diz que a prima está tramando algo e garante que não permitirá que ela manipule João. Natália insiste para que Vicente aceite que Mário fique na casa um par de noites e conta sobre a traição de Verônica e Tânia. Sol assegura a Gustavo que Olga está somente usando João Gabriel. Regina diz a Zezé que eles sempre serão melhores amigos. Depois de muita insistência, Natália permite que Mário fique na casa. Acontece a despedida de solteiro de Omar. Algumas mulheres chegam ali e dançam com Omar. Natália hospeda Mário no quarto de suas filhas. Diz que elas foram passar o final de semana com Constanza e que ele pode ficar aquela noite ali. Mário agradece a ajuda de Natália. Diz que não quer colocá-la em problemas com Vicente e conta que percebeu que ele ficou ciumento. Natália diz que isso são impressões dele. Uma mulher chamada Michele seduz Omar. Diz que os amigos dele lhe pagaram para fazer o que ele quiser naquela noite. Omar vai reclamar com Maurício, enquanto Michele coloca droga na bebida dele. Omar acaba tomando o líquido adulterado. Natália pede que Vicente tente ser paciente com Mário e ele promete se comportar. Omar começa a ficar alterado na festa e Michele aproveita para beijá-lo. Maurício tira fotos. No dia seguinte, a empregada vai limpar o local onde teve a despedida de solteiro de Omar. Omar está no quarto dormindo. A empregada chega ali no quarto e grita assustada, dizendo que mataram a moça. Omar fica chocado ao ver Michele no chão ensanguentada. A empregada acusa Omar de ter assassinado a moça. Maurício manda para Andréia as fotos de Omar se beijando com outra mulher. Andréia fica muito nervosa e diz que Omar é igual ao seu pai. Constanza vê as fotos. Andréia sofre um desmaio nos braços de Cláudio e Teresa. Omar foge do local da festa. Elias chega ali e é revelado que ele tramou tudo com a empregada, com os supostos policiais e até mesmo com Michele, que não está morta coisa nenhuma. Michele diz a Elias que Omar saiu dali muito alterado e ele diz que isso era justamente o que queria. Omar liga para o pai e diz que precisa da ajuda dele. Andréia diz a Constanza e Teresa que jamais perdoará Omar. Constanza diz que foi melhor ele tê-la traído antes do que no dia ou depois do casamento, e a sobrinha não pode se casar com uma versão do pai dela. Abalado, Omar diz a Elias que não se lembra de nada e que apareceu uma mulher morta no quarto do hotel no dia seguinte de sua despedida de solteiro. Elias, cão chupando manga, abraça o filho enquanto Omar sente culpa. Mário diz a Vicente que vai se estabilizar, vai levar Natália e suas filhas para morarem com ele em um lugar melhor e ajudá-lo para que a casa fique em seu nome.
Vicente responde que elas estão bem em sua casa, mas Mário diz que elas só estão ali, obrigadas pelas circunstâncias. Vicente diz que não entende por que ele toma essas atribuições que não lhe correspondem. Mário diz que ele e Natália prometeram se ajudar e vai lutar por ela, pois a ama. Vicente diz a Mário que sua casa pode não ser um palácio, mas Natália e suas filhas estão seguras e não precisando dele. Mário diz que está ciente das palhaçadas dele com Natália e os dois discutem. Natália chega ali, mas não percebe o climão entre eles. Omar diz a Elias que foi um covarde, um asco de homem, e que deveria ter esperado a chegada da polícia para esclarecer as coisas. Elias, hipócrita, diz que ele estava assustado e que o melhor é ele deixar o país, pois podem incriminá-lo. Andréia, chorando, conta a Regina o que aconteceu com Omar. Regina tenta apoiá-la, diz que Omar se embriagou e que não é costume dele traí-la. Andréia concorda, diz que mandaram as fotos para eles brigarem e pensa que Elias e Salma podem estar por trás disso. Salma manda uma mensagem para Andréia do celular de Omar, dizendo que sente muito, mas que não podem continuar a relação deles. Andréia fica muito abalada. Elias diz a Omar que ele deve ir para a Inglaterra e ele quer dar explicações para Andréia. Elias dá uma bofetada no filho e ameaça não mover um dedo para ajudá-lo caso ligue para Andréia. Vicente diz à imagem de Lúcia que ninguém ocupará seu lugar e não está pronto para iniciar uma nova relação. Andréia sofre muito pelo término com Omar e sente dores no ventre. Gustavo diz a Constanza que é feliz com as pessoas do bairro e os mecânicos e não a seu lado. Ele diz que está sendo sincero com ela, que nenhum dos dois merecem viver aquele casamento de mentiras e que o melhor é se separarem. Regina chega ali e diz à tia que Andréia precisa dela, porque está com dores na barriga. Mário vai à pensão de Sol para alugar um quarto e se encontra com Valentina. Valentina fica muito feliz ao vê-lo em liberdade e o abraça. Mário fica surpreso e alegre por ela morar ali na pensão. Constanza diz a Andréia que ela precisa ir ao hospital. Pede que Regina tome conta da irmã, pois ela vai distrair Teresa e Cláudio para não perceberem o que está acontecendo. Ela consegue fazer a mãe e o padrasto saírem da casa de campo, e Andréia passa muito mal e sangra. Valentina mostra para Mário o quarto que está desocupado e que ele pode ficar ali. Gustavo diz a Sol que disse a Constanza que quer se separar dela. Mário e Valentina vão de ônibus para irem ao centro da cidade. Ele se segura em Valentina para não cair no automóvel. Vicente leva a Natália até a casa de campo de Constanza, já que ela decidiu passar o domingo lá. Constanza avista a irmã de longe e consegue sair a tempo com Andréia para o hospital. Regina fica ali e diz a Natália que Andréia está muito mal e sua tia foi levá-la ao hospital. Natália fica surpresa ao descobrir que a filha está grávida. Gustavo diz a Sol que deu o primeiro passo para gritar aos quatro ventos que a ama. Os dois se beijam. Vicente e Benjamin chegam ao balneário e veem Olga e João aos beijos. Olga diz que os dois agora são namorados. Regina diz a Natália que Omar também não sabe da gravidez de Andréia. Ela revela à mãe que Andréia ficou mal porque viu umas fotos de Omar beijando outra mulher. Natália fica indignada e Regina diz que Omar terminou com Andréia. Teresa e Cláudio passeiam no povoado e veem Gustavo com Sol conversando. Olga tortura Benjamin e diz que o pai dele ficou com ciúmes ao saber que ela está namorando o tio dele. A Biscate diz que não ama João Gabriel, mas como ele é mulherengo, vai acabar lhe traindo e que vai ser o papai dele que vai consolá-la. Olga debocha da morte de Lúcia, diz que conhece os caras que mataram a mãe dele e que se Benjamin não ajudá-la, vai dizer para eles onde ele mora. Benjamin fica desesperado. Andréia chega ao hospital passando muito mal. Natália liga para a irmã, mas Constanza nega dar o endereço do hospital para ela. A Rabugenta diz que a filha dela está em um hospital que ela não pode pagar, e como ela vai arcar com todos os gastos, é ela quem toma as decisões. Salma pergunta a Elias se ele não acredita ter sido demais o que fez com Omar, porque ele jamais voltará a ser o mesmo. Elias responde que isso era o que precisa, pois agora o filho está obediente. Natália liga para Vicente e ele diz que daqui a pouco passa por lá. Olga fica morrendo de raiva. Omar diz a Salma que arruinou sua vida e precisa se lembrar do que aconteceu essa noite. Ele diz que não pode deixar o país sem dar uma explicação para Andréia.
Salma se comove com o filho e pede que ele escreva uma carta para Andréia, pois ela entregará para a moça. O médico avisa Constanza que a sobrinha dela e o bebê estão bem e que ela teve um pouco de ansiedade e anemia. Vicente diz a Natália que irão juntos procurar Andréia em todos os hospitais da cidade. Teresa e Cláudio chegam ali e descobrem o que está acontecendo. Anoitece. Constanza volta para a capital com Andréia e a leva para sua casa. Omar liga para a namorada, às escondidas, e diz que precisa vê-la. Constanza liga para Natália. Diz que o perigo já passou e que já estão em sua casa na capital. A rabugenta proíbe que Natália vá em sua casa, pois Andréia precisa descansar e que, se quiser, pode ir no dia seguinte até lá. Andréia diz à tia que Omar quer vê-la e que está indo para a mansão. Constanza critica a atitude da sobrinha, mas Andréia diz que vai confessar a verdade. Salma, desesperada, diz a Elias que Omar não está em casa. Ele pegou as chaves de seu carro e saiu. Elias fica furioso. Omar chega na casa de Constanza, mas ela impede que ele se veja com a sobrinha, dizendo que Andréia não quer saber nada dele.